Oi, queridos! Estamos de volta. Eu sou a professora Luciana, você está comigo na disciplina Dificuldades de Aprendizagem. Muito bom, vamos trabalhar com isso. Você veja que eu falo de dificuldade sorrindo, né? Eu sei que tem jeito, porque eu sei que se o professor se empenhar, fizer um trabalho legal, dá para ajudar essa criançada a aprender e aprender muito bem, obrigado. Nós vamos falar nesta aula sobre um problema de aprendizagem chamado disgrafia. Veja bem, o prefixo diz, dificuldade. Grafia é escrita. Dificuldade na escrita. Vê como alguns itens desses todo mundo tem? Será que todo mundo tem disgrafia? Claro que algumas características dessas que eu vou apresentar a vocês, para montar essa ideia de disgrafia, elas são próprias, a gente tem mesmo, né? O que não quer dizer que a gente tem disgrafia. Mas quando essas características se repetem muito fortemente, aí sim tem que olhar e tem que observar. Então olha lá na tua tela para a gente trabalhar um pouquinho com o conceito. O termo disgrafia é a dificuldade parcial, veja lá, porém não é a impossibilidade da aprendizagem da escrita de uma língua. Então são dificuldades parciais, não é assim, eu não consigo escrever nada, não é isso. Disgrafia é, eu escrevo, mas não escrevo muito bem. Veja lá, você tem uma disgrafia específica. A disgrafia específica é a relação do símbolo com o som. Que símbolo é esse? A letra. Então, a letra, queridos, representa um som que a gente fala, certo? Claro. Então, quando eu digo assim, deixa eu pensar. Pense no amor. Garanto que você pensou numa pessoa, né? Num filho, no marido, sei lá em quem. Mas, muito bem. Alguém pensou aí nas letras? A, amor, A, M, O, R? Não, né? Mas a gente sabe que essas letras juntas, nesse contexto, né? As letras que compõem a palavra amor, quando você lê a palavra amor, elas têm significado para você, não tem? Você só está lendo letra? Não, né, gente? Você está lendo ideia, você está lendo aquilo. Puxa, eu sei o que isso significa. Quando a gente fala assim, a letra F é importante para você? Mais ou menos, sei lá. Mas quando você olha filho, e tudo de bom, né? Isso tem significado. Ou a letra N, quando você lê neto, caramba, isso tem muito significado. Então, as letras, elas não só reproduzem um som, mas elas também reproduzem um significado. A disgrafia cria essa impossibilidade de eu entender o que está escrito. E quando eu vou escrever, devo escrever tudo errado também. Disgrafia, dificuldade de escrita, de grafar, de escrever. A disgrafia pode ser específica e a disgrafia pode ser motora. Na disgrafia específica é essa que eu estou te falando. Eu começo a escrever, você já vai ver, eu inverto letra, não sei quando escreve, como é que escreve. E a disgrafia motora, ela chama descaligrafia. Uau, quanto nome, né? É bastante nome mesmo, vamos estudar. Então vamos falar sobre isso nessa aula. Lá na sequência, por favor, no seu slide. Alguns indicadores de disgrafia. Será que alguém aí do outro lado tem isso? Primeiro, uma inversão de letras. Então a pessoa vai escrever ne, por exemplo, ou na, por exemplo, e escreve em. Ela trocou as letras. Ou ela vai escrever me e escreve em. Ela trocou a letra. Só que na hora que ela trocou a letra, ela escreveu tão rápido que na hora que ela trocou a letra, ela nem percebeu. Mas na hora que vai ler, não dá certo. Tem mais, olha lá. Tem aeronautas por aeronautas. Ué, ela trocou uma letra, olha só. Eu não estou falando isso quando você vai digitar. Você digita lá e sai ao contrário, né? Até tem corretor já que te ajuda, né? O corretor do próprio computador. Não é da digitação, ela é escrita mesmo, na mão também. Quando você vai escrever, você trocou a ordem das letras. Parece tão simples, né? Veja, não é uma dificuldade assim, eu não sei se escreve com Z ou com S, não é isso. Disgrafia é uma dificuldade que a gente tem. Quando você vai escrever, acontece. Não fica pensando, será que é com essa, será que é com aquela? Porque assim, se é com S ou com C, se é com C cedilha, isso são dificuldades que todo mundo tem a todo momento. É com Z ou com S, você sabe, tem coisa que a gente não sabe. Não tem aí uma palavra que sempre te pega, assim, que você, puxa, sempre escreveu errado essa? Claro que tem. Isso é normal. A disgrafia não, a disgrafia é uma impossibilidade. Você vai escrever e troca e nem vê que trocou. Vamos lá na sequência. Inversão de sílabas. Você escreve penvassa em vez de pensava. Olha que coisa maluca. E essa é muito comum. Inversão de números também. É muito comum quando alguém vai anotar um telefone da pessoa. A pessoa diz, anota teu telefone aí. E você anota os números num papel e você inverte. Então, por exemplo, o final do telefone é 98 e você pôs 89.
E você vai ligar não dá certo. Ah, o que será que aconteceu? Ela me deu o número errado. É muito comum isso. Às vezes por distração, às vezes por disgrafia. Vamos ver. Outras características. Substituição de letra. Então, gogar no lugar de jogar. Ou talvez alguém que tem aí um namorado chamado Jader, que em vez de escrever Jader com J, escreve com G. Aí fica Gader, né? Mas a pessoa nem percebeu o que escreveu. Escreveu assim. Uma característica dessa, se você aí é esse que tem uma namorada que manda cartinha, uma característica dessa não vai dizer que a namorada é disléxica. Uma só. Mas a repetição de muitas dessas, ou a incidência de vezes que escreve trocado, é uma característica de disgrafia, sim. Lá na sequência. Substituição de sílabas. Olha lá. Era ponta, a pessoa pegou o TA e pôs pomba. Pô, mas não era nem isso que estava escrevendo, nem tem nada a ver com o assunto. Tá? Ou substituição de palavras. Palavras que são em algum momento, assim, semelhantes ou não. Olha lá. Menino, ela escreveu ninho. Pô, meu Deus, o que isso tem a ver? Gente, presta atenção, não é ninho espanhol, por exemplo, que nem é assim que escreve, né? Mas não é essa a relação, tá? São palavras que se aproximam de som. E a outra não tem nada a ver. Era para escrever lindo, a pessoa escreveu grande. Nossa Senhora, né? Ué, ou a substituição de números, né? Você ia escrever 1225, escreveu 325. Nada a ver. Então, uma vez, você está de cabeça quente, tem muita coisa para fazer, uma vez tudo bem, né? Ou duas. Agora, a repetição disso caracteriza a disgrafia. Isso tem muito nas escolas. Esse tem bastante, tá? Então, a gente tem que ajudar essa criança a rever o que escreveu, a ler. Você vai ver que tem bastante coisa para fazer. Bom, existem casos especiais de agregado, quer dizer, quando se agrega uma mesma letra, sílaba ou palavra ou número. Olha lá, era para escrever passada. E a pessoa escreveu passassada. Isso é comum. Eu corrijo muitos trabalhos de TCC, eu pego o trabalho que a aluna fez isso mesmo. Escreveu 2 vezes a sílaba. Então, uma vez ou outra, isso não é problema, tá, gente? Se a gente dá boas risadas, fala, presta atenção aí. Agora, a incidência, a repetição disso, numa palavra, na outra, opa, acende o farol amarelo, que tem alguma coisa acontecendo. Muita atenção. Lá na sequência, tem outra parte da disgrafia. Translação. Olha só. O que é translação? Em vez de escrever prospectiva ou retrospectiva. Vamos ver, aliás, tem prospectiva e tem retrospectiva. Na prospectiva, ela põe toma, sopa, por toma sopa. E na retrospectiva, me aproximei, por me aproximei. Onde estão os espaços entre as palavras, né? Eles estão colocados de forma errada. Veja que nunca, olha gente, se eu posso falar isso na TV, né, no seu computador, tome extremo cuidado, para não dizer muito cuidado, para não dizer que uma criança de primeira série ou de primeiro ano tem disgrafia. Por favor, lembra que eu te disse já na aula anterior a essa, na nossa aula anterior, eu te reforcei e estou reforçando agora, dizendo assim, queridos, presta atenção, meus amores. Cuidado que, às vezes, a repetição da coisa é que vai caracterizar a disgrafia. Não é errar uma coisa ou outra. E uma criança que está no primeiro ano, ela está aprendendo a fazer, ela está no processo de aprendizagem. Então, indicar uma criança com 6 anos com disgrafia, tem que indicar o professor. Então, cuidado com isso, tá bom? O professor tem que tomar bastante cuidado para não errar na análise aí. Tenta trabalhar com a criança primeiro. A disgrafia também pode ter omissão de letras, omissão de sílabas, omissão de palavras, olha que tem bastante coisa, omissão de números. Omissão você sabe o que é. Ou a dissociação, separei palavras erradamente. Ou a contaminação de letras, aumento sílabas, contaminei a sílaba, aumento de palavras. Todas essas características, elas indicam uma dificuldade na escrita. Mas, de novo, com muito fortemente, eu sei que estou sendo repetitiva, mas é para não esquecer. Não esqueça que é a repetição, a constância destas ações é que vai dizer que a criança tem disgrafia. Senão, é só um erro de percurso que conserta no caminho. Tá bom? Fique atento, tem mais por aí.